Josué 24. E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e convocou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: em tempos antigos, os vossos pais habitaram no outro lado do rio, a saber, Terá, o pai de Abraão e pai de Naor, e eles serviam a outros deuses. E eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio, e eu guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente, e lhe dei Isaque. E eu dei a Isaque Jacó e Esaú, e dei a Esaú o monte Seir, para que o possuísse. Porém Jacó e os seus filhos desceram ao Egito. Eu também enviei Moisés e Arão, e afligiu o Egito, segundo aquilo que fiz no meio deles. E depois vos tirei de lá, e retirei os vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar. E os egípcios perseguiram os vossos pais com carruagens e cavaleiros até o mar vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto por um longo tempo, e eu vos trouxe a terra dos amorreus, os quais habitavam no outro lado do Jordão, e eles lutaram convosco, e eu lhes entreguei na vossa mão, para que pudesseis possuir a terra, e eu os destruí diante de vós. Depois Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se e guerreou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, o filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não atentei a Balaão, portanto ele ainda vos abençoou. Assim eu vos livrei da sua mão, e vós atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, e eu os entreguei na vossa mão. E eu enviei o Vespão diante de vós, o qual os expulsaram de diante de vós, a saber, os 2 reis dos amorreus, mas não com a sua espada, tampouco com o seu arco. E eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e nelas habitastes. Dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Agora, portanto, temei ao Senhor, e o servi com sinceridade, e em verdade, ponde de lado os deuses que vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Pois o Senhor nosso Deus é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus, que habitavam na terra. Por isso, também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor. Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá, e vos consumirá depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel.
E o povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia e lhes estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a ergueu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele vos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo partir, cada homem para a sua herança. E sucedeu que depois dessas coisas faleceu Josué, o filho de Nun, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Sera, que está no monte Efraim, no lado norte do outeiro de Gaás. E Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. E os ossos de Josué, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata. E ele se tornou herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em um outeiro que pertencia a Finéias, o seu filho, o qual lhe foi dado no monte Efraim. Juízes 1. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem primeiro subirá por nós contra os cananeus, para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá, eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: Suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus. E eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele, e Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na sua mão. E mataram deles em Bezeque 10.000 homens, e encontraram Adoni-Bezeque em Bezeque. E lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os seus polegares e dedos grandes dos pés decepados juntavam sua carne debaixo da minha mesa, tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, conquistaram-na, feriram-na com o fio da espada e atearam fogo à cidade. E depois disso, os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam no monte e no sul e no vale, e Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Ora, o nome anterior de Hebrom era Quiriate-Arba, e eles mataram Sesai, Aimã e Talmai, e de lá ele foi contra os habitantes de Debir. E o nome de Debir era anteriormente Quiriate-Sefer. E Caleb disse: Aquele que ferir Quiriate-Sefer e a tomar, a ele darei Axa, minha filha, por esposa. E Otniel, o filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou-a. E ele lhe deu Axa, sua filha, por esposa. E sucedeu que, quando ela veio a ele, ela o levou a pedir ao seu pai em um campo. E ele desceu do seu jumento, e Caleb lhe disse: O que queres? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes do alto e as fontes de baixo. E os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E eles foram e habitaram no meio do povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo. E o nome da cidade passou a ser Orma. Judá também tomou Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo, e o Senhor estava com Judá. E ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagens de ferro, e eles entregaram Hebrom a Caleb.
como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Anak, e os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Mas os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até este dia. E a casa de José, eles também subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles, e a casa de José mandou espionar Betel. Ora, o nome anterior da cidade era Luz, e os espiões viram um homem sair da cidade, e lhe disseram: Mostra-nos, rogamos-te, a entrada da cidade, e mostraremos misericórdia para contigo. E quando ele lhes mostrou a entrada da cidade, eles feriram a cidade com o fio da espada. Mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. E o homem foi para a terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome de Luz. E este é o seu nome até este dia. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e das suas aldeias, nem Taanak e suas aldeias, nem os habitantes de Dor e das suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e das suas aldeias, nem os habitantes de Megido e suas cidades. Mas os cananeus habitaram naquela terra. E sucedeu que, quando Israel se fortaleceu, eles colocaram os cananeus sob tributo, e não os expulsaram por completo. Tampouco Efraim expulsou os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus habitaram em Gézer entre eles. Zebulon não expeliu os habitantes de Quitron, nem os habitantes de Naalol, mas os cananeus habitaram entre eles e se tornaram tributários. Aser não expeliu os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Aquzibe, nem os de Elba, nem os de Afec, nem os de Reob, mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anat se tornaram seus tributários. E os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale. Mas os amorreus habitaram no monte Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e assim eles se tornaram tributários. E o termo dos amorreus era da subida de Acrabim, a partir da rocha e para cima. Juízes 2. E um anjo do Senhor subiu a Gilgal para Boquim e disse: Eu vos fiz sair da terra do Egito e vos trouxe para a terra e que jurei aos vossos pais. E eu disse: Jamais romperei o meu pacto convosco. E vós não fareis pacto com os habitantes desta terra, poreis abaixo os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que eu também disse: Eu não os expulsarei de diante de vós, mas eles serão como o espinho nos vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. E sucedeu que, quando o anjo do Senhor disse estas palavras para todos os filhos de Israel, o povo ergueu sua voz e chorou, e deram àquele lugar o nome de Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram, cada qual para a sua herança, para tomar posse da terra. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. E Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, tendo 110 anos de idade, e o sepultaram no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gaás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor e serviram Baalim. E eles abandonaram o Senhor Deus dos seus pais, e lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava ao seu redor. E se inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor.
E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de espoliadores que os espoliaram. E ele os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado. E eles ficavam sobremaneira aflitos. Todavia o Senhor levantou juízes, que os livraram da mão daqueles que os espoliavam. E ainda assim eles não quiseram dar ouvidos aos seus juízes, porém se prostituíram após outros deuses, e diante deles se inclinaram. Eles se desviaram rapidamente do caminho no qual andaram os seus pais, Eles se desviaram rapidamente do caminho no qual andaram os seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos durante todos os dias do juiz, pois se arrependia o Senhor diante dos seus gemidos, por causa daqueles que os oprimiam, e os atormentavam. E sucedia que, quando o juiz morria, eles retornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, ao seguirem a outros deuses para servi-los. E ao se inclinarem diante deles, eles não abandonaram os seus próprios feitos, nem o seu caminho obstinado. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu o meu pacto, o qual ordenei aos seus pais, e não tem atentado à minha voz, eu, doravante, também não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por seu intermédio eu possa provar a Israel se guardará ou não o caminho do Senhor para nele andar, como o guardaram os seus pais. Portanto, o Senhor deixou aquelas nações sem as expulsar apressadamente, nem as entregou na mão de Josué. Juízes 3. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel. Tantos quantos em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam, a saber, 5 senhores dos filisteus, e todos os cananeus e os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate, e eles haveriam de provar Israel através deles, para saber se eles obedeceriam os mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou aos seus pais pela mão de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e eles tomaram as suas filhas por esposas, e deram suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram Baalim e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos, e quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb, e o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel, e saiu para a guerra, e o Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. E a terra teve descanso por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito o mal aos olhos do Senhor.
E ele reuniu para si os filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal, que tinha 2 gumes, de um côvado de comprimento, e ele o cingiu debaixo das suas vestes, sobre a coxa direita, debaixo das suas vestes, sobre a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe, e Eglon era um homem muito gordo, e quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente, mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal, e disse: Tenho um recado secreto para ti, ó rei. Que disse: Guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava assentado em um salão de verão, que ele mantinha para si mesmo. E Eude disse: Tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento, e Eude estendeu à frente a sua mão esquerda e pegou o punhal da sua coxa direita e o cravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal da sua barriga. E a sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico e fechou as portas do salão sobre ele e as trancou. Quando ele saiu, os seus servos chegaram. E quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram: Certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados, e eis que ele não abria as portas do salão. Por isso pegaram uma chave e as abriram. E eis que o seu senhor estava caído morto em terra, e Eude escapou enquanto eles esperavam. E passou além das pedreiras, e escapou para Seirá. Sucedeu que, quando chegou, ele soprou uma trombeta no monte de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhes disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem os atravessasse. E eles mataram de Moabe, naquele momento, cerca de 10.000 homens, todos robustos e todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia, sob a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi. E ele também livrou a Israel. Juízes 4. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e aproximarei de ti do rio Quizon, Sísera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e a sua multidão, e o entregarei na tua mão.
E Baraque lhes disse: Se tu fores comigo, então irei, mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse: Certamente irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Sísera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. E Baraque chamou Zebulon e Naphtali a Quedes, e ele subiu com 10.000 homens aos seus pés. E Débora subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, que era dos filhos de Obabe, o cunhado de Moisés, havia se separado dos queneus e armado a sua tenda na direção da planície de Zaananim, que está junto a Quedes. E eles mostraram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Sísera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o rio de Quizon. E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou Sísera e todas as suas carruagens e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Sísera desceu da sua carruagem e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu as carruagens e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Sísera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ele disse a ela: Dá-me, rogo-te, um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. Ele voltou a dizer-lhe: Põe-te de pé à porta da tenda, e será que quando qualquer homem vier e te perguntar: Há algum homem aqui? Tu dirás: Não. Então Jael, esposa de Éber, pegou um cravo da tenda e pegou um martelo em sua mão. E foi delicadamente até ele e golpeou o cravo nas suas têmporas e o prendeu no solo, pois ele estava em um sono profundo e exausto. Então ele morreu. E eis que quando Baraque perseguia Sísera, Jael saiu para encontrá-lo e lhe disse: Vem e te mostrarei o homem a quem buscas. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Sísera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Assim, Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou e prevaleceu contra Jabim, o rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, rei de Canaã. Juízes 5. Então cantaram Débora e Baraque, o filho de Abinoam, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, ó reis, dai ouvido, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, cantarei louvor ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando tu saíste de Seir, quando marchaste para fora do campo de Edom, a terra tremeu e os céus gotejaram, as nuvens também gotejaram água. Os montes derreteram diante do Senhor, até mesmo o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, as grandes rotas estavam desocupadas e os viajantes caminhavam por caminhos secundários. Os habitantes das aldeias cessaram, eles cessaram em Israel, até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses. Então houve guerra nos portões. Foi visto algum escudo ou lança entre 40.000 em Israel? O meu coração está inclinado aos governantes de Israel, que se ofereceram voluntariamente no meio do povo. Bendizei ao Senhor. Falai, vós que cavalgam em jumentos brancos, vós que vos assentais em juízo e andais pelo caminho.
aqueles que são libertos do ruído dos arqueiros nos lugares de coleta de água. Ali eles recitarão os atos de justiça do Senhor, os atos de justiça para com os habitantes das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descerá até os portões. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro, tu, o filho de Abinoão. Então ele fez com que aquele que permanece tenha domínio sobre os nobres no meio do povo. O Senhor me fez ter o domínio sobre os poderosos. De Efraim houve uma raiz contra Amaleque. Depois de ti, Benjamim, no meio do teu povo. De Maquir desceram governantes, e de Zebulon aqueles que manuseiam a pena do escritor. E os príncipes de Issacar estiveram com Débora, Issacar mesmo, e também Baraque. Ele foi enviado a pé para o vale, para as divisões de Ruben. Houve grandes pensamentos do coração. Por que habitastes no meio dos apriscos, para ouvir os balidos dos rebanhos? Por que habitastes no meio dos apriscos, para ouvir os balidos dos rebanhos? Para as divisões de Ruben houve grandes buscas do coração. Gileade habitou além do Jordão. E por que Dan permaneceu em navios? Asser continuou à beira-mar e habitou nas suas brechas. Zebulon e Naphtali eram um povo que arriscava a sua vida à morte nos lugares altos do campo. Os reis vieram e lutaram. Então lutaram contra os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megito. Eles não tiveram qualquer ganho em dinheiro. Eles lutaram desde o céu. As estrelas, em suas órbitas, lutaram contra Císera. O rio de Quizon os varreu para longe, aquele rio antigo, o rio Quizon. Ó minha alma, tu pisaste sobre a força. Depois as patas dos cavalos foram quebradas por meio do seu galope, o galope dos seus poderosos. Amaldiçoai Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai amargamente os seus habitantes, porque não vieram em auxílio ao Senhor contra os poderosos. Abençoada sobre as mulheres será Jael, a esposa de Eber, o queneu. Abençoada ela será sobre as mulheres na tenda. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Ela lhe trouxe manteiga em um prato nobre. Ela colocou a sua mão no cravo e a sua mão direita no martelo dos trabalhadores. E com o martelo ela feriu Císera. Ela golpeou a sua cabeça quando perfurou e atravessou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e deitou. Aos seus pés ele se curvou, ele caiu. Onde se curvou, ali ele caiu morto. A mãe de Císera olhava por uma janela e chorava através da grade. Por que a sua carruagem demora tanto a vir? Por que tardam as rodas das suas carruagens? As suas sábias damas lhe respondiam. Sim, ela voltava a responder a si mesma. Não se apressaram eles? Não repartiram os despojos? Para cada homem, uma ou duas donzelas. Para Císera, um despojo de várias cores. Um despojo de várias cores de bordados em ambos os lados. Juntam-se para o pescoço daqueles que tomam o despojo. Então, que pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor, mas que aqueles que o amam sejam como o sol, quando desponta no seu poder. E a terra teve descanso por 40 anos. Juízes 6. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos, e a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do oriente até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam
o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois eles subiam com o seu gado e suas tendas, e vinham como locustas em multidão. Pois tanto eles quanto seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezerita. E o seu filho, Gideão, debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente e o coloque diante de ti. E ele disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos ázimos de um efa de farinha. Pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela e o trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos e coloca-os sobre esta rocha, e derrama o caldo. E assim ele o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista, e quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom. E até este dia ainda está em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele, e edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, no local ordenado. E toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque, como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite.
E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: Quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: Traz para fora o teu filho para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal, e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: Vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã. Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubaal, dizendo: Que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés, e que também foi reunido após ele, e enviou mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus: Se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois levantou-se ele de manhã cedo, e espremeu o velo, e torcendo-o, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez, com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Amém.